o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos vocês, sem exceção, todos, estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, /react, né? Estaremos aqui no canal Paulogia. O link deste vídeo, do canal, estão aqui ó, na descrição deste vídeo, tá bom? Está aqui, depois você vai lá e confere o canal. Muito bom este canal. É uma entrevista o que nós iremos assistir com a doutora, a professora Paula Fredrickson. Exatamente isso. Especialista em cristianismo primitivo, em literatura paulina, uma especialista. E nós iremos assistir esta aula, esta palestra, esta entrevista, né, com perguntas e respostas e tudo mais, ela falando que Paulo não era cristão. Vocês sabem que eu, há muito tempo, eu já abordei essa temática aqui no canal. Já abordei isso aqui. Eu já demonstrei para vocês aqui no canal, com videoaulas, que Paulo replicava questões voltadas à gnose, culto de mistérios, filosofia grega. Eu já trouxe isso aqui para vocês. Literatura apócrifa judaica. E não no sentido de citar lendas, mas de coisas que ele cria, que ele acreditava e que isso está ali nas cartas paulinas. Bom, você pode falar assim para mim, professor, para mim, Paulo não existiu. Bom, se para você Paulo não existiu, você pode botar aqui nos comentários. Paulo nunca existiu. Porém, pare para pensar na abordagem, que eu rapidamente, nós já vamos assistir a videoaula React, olha só. Nós temos pelo menos 7 cartas que atestadamente vêm de uma mesma mão. Nós chamamos de cartas paulinas, legitimamente paulinas. Alguns vão reduzir para 4 cartas. Outros vão reduzir para 3 cartas. Mas olha, veja bem, academicamente falando, Gálatas, Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios é da mesma mão. Todos os especialistas, sejam ateus, sejam cristãos, que analisam o grego, que analisam as questões literárias ali, eles afirmam, olha, essas cartas aqui são da mesma mão. Então, ainda que não venhamos a admitir a existência de um apóstolo chamado Paulo, mas você, meu amigo ateu, há de concordar que minimamente existiu um escriba que se identificou como Paulo. Então é esse cara que nós vamos conversar aqui, se tratando do chamado Paulo histórico, um acordo nosso, tá bom? Esse é o nosso acordo, para a gente evoluir aqui no vídeo, na análise. Beleza? Então, olha só, não é mentira minha. Olha aqui, ó, no Verdades Ocultas da Bíblia, ó. Paulo em Atenas, o que não te contaram sobre a pregação de Paulo. Eu fiz esse vídeo, tá bom? Paulo em Atenas, como se fosse a parte 2 aqui, ó. Eu fiz esse vídeo. Então, eu falo os discursos que Paulo faz ali, que tá pegando um monte de coisa da filosofia grega e de propósito, não é estratégia evangelística, não. É sincretismo. Eu provo e demonstro isso. Eu provo que o texto de Atos é até uma construção, porque é idêntico ao texto de Epimênides, quando vai a Atenas. E eu leio o texto de Epimênides. Então, não é mentira minha. Olha aqui também, ó. A gnose do apóstolo Paulo. Paulo trouxe o gnosticismo para os cristãos. Eu trabalho isso aqui. Paulo e suas falsas epístolas. Então aqui, ó, as epístolas deuteropaulinas, que já é conhecido e atestado na academia. Já se fala abertamente sobre epístolas deuteropaulinas.
Primeira e segunda epístola a Timóteo, Tito, Efésios, Colossenses. Olha aí. O apóstolo Paulo copiou Platão e Sêneca. Então aqui, ó. Trabalhei isso aqui. Enoque viu os principados e potestades antes do apóstolo Paulo. Então essa linguagem que todo mundo dizia que era exclusiva de Paulo, mentira. Isso está na literatura enoquiana. Paulo nunca foi ao terceiro céu. Eu demonstro isso. Mentiras do apóstolo Paulo, contradições da Bíblia, apóstolo Paulo. Então assim, tem todo aqui uns vídeos aqui, ó. 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então estão aqui, tem vídeos aqui. Tem os vídeos também, ó. Eu analisando, aqui, ó, meses atrás, ó, os acadêmicos falando sobre isso. Então está aqui, ó. A doutora Nina Livesey, olha aqui, ó. Olha aqui também, ó, o doutor James Tabor falando sobre Paulo. Olha aqui também o doutor Marcos Vicent falando sobre Paulo. Olha aqui, ó. A doutora Pamela Heisenbaum. Olha aqui, ó. Também, ó, Paulo não era cristão. Olha aqui, ó. Depois, um dos maiores especialistas no mundo sobre literatura paulina. Um dos maiores especialistas no mundo e é um confessional. É um doutor em teologia, é um ministro. E ele fala abertamente sobre deuteropaulinas e tudo mais. Apóstolo Paulo e suas cartas falsas de um cristão confessional. Tá bom? Então, o doutor Frank Hughes. E depois eu vou fazendo alguns reacts, tem aqui também nessa playlist. Então, eu vou deixar também a playlist na descrição deste vídeo, tá bom? Então, são coisas que são necessárias eu ter apresentado para vocês. Vamos à nossa videoaula, canal Paulogia, link na descrição. Vambora, play! Bem-vindos à Apologia, onde uma ex-cristã analisa as alegações dos cristãos. Hoje estamos acompanhados por uma das minhas plantas favoritas do cristianismo primitivo, Paula Fredrickson, que escreveu muitos livros que questionaram e moldaram enormemente meu pensamento. Títulos como De Jesus a Cristo, As Origens das Imagens de Cristo no Novo Testamento, Quando os Cristãos Eram Judeus, A Primeira Geração, Pecado, A História Inicial de uma Ideia, Paulo, o Apóstolo Pagão, em seu último livro, Cristianismos Antigos, Os Primeiros 500 Anos, que terminei no final do ano. Fredrickson, seja bem-vinda. Obrigado por me receber. Agora você terá uma série abrangente de palestras de nível universitário sobre os tópicos encontrados em seu último livro, mas sem o estresse ou as despesas da universidade. Eu deliberadamente montei o curso para que houvesse material introdutório. Presumo que não haja conhecimento prévio. É uma mistura incrivelmente radioativa de ideias. De certa forma, é sobre como o Ocidente nasceu, porque ainda vivemos com as consequências de coisas que aconteceram nestes primeiros 5 séculos. E analisaremos isso mais a fundo mais adiante no vídeo, mas, como geralmente acontece neste canal, hoje analisaremos as alegações dos apologistas cristãos. Apologista? Eu passo muito tempo com apologistas do 2º século. É isso que você quer dizer? Não, eu estava pensando em apologistas cristãos evangélicos. O que é um apologista do 2º século? Alguém como Justino Mártir que está explicando sua perspectiva em uma carta aberta ao imperador romano, esse tipo de coisa. Ah, sim. Não, estou pensando no apologista moderno, como você vê no YouTube, ou o mesmo tipo de cristão evangélico que eu costumava ser. Francamente, ler seu trabalho me fez repensar muitos aspectos da igreja primitiva. Espero que você possa se concentrar hoje em algumas de suas ideias que teriam deixado meu antigo eu muito desconfortável. Oh, meu Deus! Ok? Não quero alarmar ninguém. Antes de chegarmos à minha lista de conclusões perturbadoras de Paula Fredrickson, você tem alguma ideia específica que você apresenta e que acha que é mais controversa entre os cristãos evangélicos? Algo que é controverso atualmente nos estudos paulinos é tentar reconstruir o grau em que o próprio Paulo continuou a ser observador judaico depois que se juntou ao movimento. A principal mensagem de Paulo era que a morte e ressurreição de Jesus introduziram uma nova aliança que substituiu a lei judaica. E ele está escrevendo, ok, agora que Jesus ressuscitou dos mortos, agora que sabemos do que se trata o cristianismo, deixe-me desenvolver a teologia e vamos garantir que vivamos da maneira certa. Em seus escritos, ele argumenta que os cristãos gentios não deveriam ser obrigados a seguir costumes judaicos, como a circuncisão e não comer carne de porco. E eu sou uma dessas pessoas que trabalham com a rubrica de Paulo dentro do judaísmo.
Da ênfase de Paulo na distinção clara entre judeus e gentios que molda suas cartas, onde Israel é Israel e o número total de gentios também será incluído na redenção de Israel em Romanos 9, 4. Muito bacana. Vocês entenderam aqui? Eu tive que pausar. Olha aqui. Do lado direito, o judeu. Do lado esquerdo, o gentil. Olha lá. O baconzinho. Cara. Que edição bacana, cara. Cheio de insights. Vamos lá. 4 e 5. Acho que não há razão para pensar que ele parou de viver como judeu só porque estava tentando fazer com que os pagãos se tornassem ex-pagãos e adorassem o Deus de Israel. E ele também estava dizendo a eles que se fossem infundidos com o Pnuma, o Espírito de Cristo, uma das coisas que os capacitaria a fazer era cumprir a lei. A visão protestante tradicional diz que chegar ao céu, por assim dizer, por duas opções. Uma pratica a justiça, mas devido ao pecado não podemos fazer isso. Isso se opõe a chegar ao céu pela graça ou pela obra de Cristo e colocar nossa fé nisso. Justificados pela graça, justificados pela obra de Cristo, justificados pela fé. Essa retórica de Paulo ser um evangelho sem lei, ele está executando uma missão sem lei. E quando você olha para o que ele está dizendo, esses ex-pagãos confusos muito do contexto e do conteúdo que ele está dizendo é uma forma de judaísmo. Então, todas as interpretações tradicionais de Romanos, Gálatas e todas as outras epístolas paulinas devem ser jogadas pela janela e temos que voltar à estaca zero em nossa exúbia exéquia do apóstolo Paulo. Você é um dos líderes do que é chamado de escola de pensamento de Paulo dentro do judaísmo. Qual é esse conceito? E por que pode ser controverso? Acho que muito disso tem a ver com a reforma protestante, não voltando rapidamente ao século XVI, mas quando Lutero e pessoas simpatizantes dele começaram a enfrentar a Igreja Católica Romana do final do Renascimento, o que eles fizeram foi se apropriar de grande parte da retórica que era contra os judeus. Martinho Lutero está pegando Romanos e Gálatas e os está aplicando aos anos 1500. A Igreja Católica não está tentando circuncidar todos. A Igreja Católica não está tentando fazer com que todos parem de comer carne de porco. A Igreja Católica não está tentando fazer com que todos comecem a ter mansões em suas casas e celebrar o Hanukkah e tudo mais. Não, claro que não. Isso é chamado de tradição retórica contra údios ou adversos. Údios na erudição cristã, onde os judeus são sempre uma espécie de antítipo do cristianismo. E o que Lutero fez foi se reapropriar disso e apontar para o Papa e dizer que o catolicismo era uma religião de justiça pelas obras e que Jesus e Paulo já haviam lutado contra esse tipo de religião. Isso torna o Papa inimigo de Jesus e de Paulo. Portanto, há essa ideia de que se Paulo e Jesus defendiam alguma coisa, era contra as obras e contra a lei, porque foi assim que a Revolução Protestante foi enquadrada. E também estamos falando sobre a formação da Alemanha e a formação da Itália como Estados-nação, um conjunto de circunstâncias muito imprecisas. Mas essa ideia de Paulo como um evangelho sem lei é algo clichê, porque as raízes da erudição moderna do Novo Testamento remontam diretamente ao Renascimento e à Reforma Protestante. Portanto, essa maneira de encarar Paulo faz parte da herança intelectual de toda a disciplina. Acreditamos que Paulo teve uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural na estrada para Damasco que o transformou completamente, Essa é a linguagem da metaninoia, ou conversão. É abrir mão da maneira como eu entendia e definia a minha vida e me voltar para uma maneira totalmente nova de orientar minha vida. Portanto, grande parte dessa ideia é que Paulo nunca se converteu do judaísmo, porque ele simplesmente passou a acreditar que Jesus era a versão correta do judaísmo daqui para frente. Quero dizer, isso é algo que foi apresentado por um estudioso em meados do século XX, Johannes Monk, quando ele escreveu um livro chamado Paulo e a Salvação da Humanidade. O primeiro capítulo do livro é o chamado, não a conversão, o chamado, observando o que acontece em Damasco como o recebimento de um chamado profético, que é a linguagem que o próprio Paulo usa. Se você pensar no que está acontecendo no ano 34, digamos, quando Paulo se junta ao movimento, há apenas duas opções religiosas. Existe o judaísmo, existe todo o resto. O cristianismo é um movimento separado, ainda não existe. Então aqui ele vai se converter ao paganismo? Claro que não. Então é claro que ele ainda está dentro do judaísmo. E o
que ele está fazendo, quer dizer, ele está dizendo a esses pagãos que eles têm que parar de adorar seus próprios deuses e adorar o Deus de Israel. Essa é uma mensagem judaica. Ele está dizendo a eles que o Messias veio e está prestes a voltar. O Messias é uma mensagem muito judaica. Ele está dizendo que haverá uma ressurreição geral dos mortos. Somente os judeus falam assim. Quero dizer, o que ele está fazendo é judaizar uma população pagã em nome de Cristo. E é por isso que acho que Paulo, dentro do judaísmo, é uma boa correção para 5 séculos de equívocos retóricos. Então, para mim, o que é radical sobre isso é a implicação para a apologética da ressurreição, porque eles frequentemente se baseiam fortemente no fato de Paulo ter tido uma conversão muito drástica e uma súbita reviravolta drástica de 180 graus em seu pensamento. Certo. Quer dizer, a pensar bem, o livro de Atos foi escrito por um certo Lucas, pertence ao fim do primeiro ou início do segundo século, e Lucas toma liberdades com seu material que hoje concederíamos apenas a um escritor de ficção histórica. Sabemos pela leitura de José que algumas das coisas que Lucas está apenas inventando. E sabemos pela leitura das cartas de Paulo que ele entende Paulo errado. Paulo diz que teve sua experiência de chamada em Damasco e então vai embora por 3 anos para a Arábia Romana e então volta para Damasco e não vai para Jerusalém até depois desse período, né? Enquanto em Atos, ele vai imediatamente para Jerusalém assim que pode após sua experiência. É uma colisão frontal em termos do que ele fez depois de receber seu chamado. Esta é uma suposta contradição muito famosa. E Lucas está dizendo algo que Paulo diz totalmente diferente. Eu acreditaria na palavra de Paulo antes de seguir Lucas. Então Lucas está retratando Paulo como um sanguinário, sabe? Correndo, designado pelo sumo sacerdote para ir à diáspora, reunir os cristãos e arrastá-los de volta para Jerusalém. Quer dizer, o sumo sacerdote nem tinha autoridade fora da cidade de Jerusalém. A comunidade dos manuscritos do Mar Morto fica a 20 quilômetros da cidade. E ele nem tem autoridade sobre isso. Isso, quer dizer, é fantasia. Mas o que Lucas está fazendo é dar continuidade a essa ideia de perseguição. A palavra pode significar processar e também perseguir. Quer dizer, é difícil saber o que Paulo está fazendo, correndo por aí, fazendo o quê? Ele nunca diz que é irritante, mas eu tendo a pensar que se ele próprio recebeu a punição da sinagoga de 39 chicotadas, ele diz em 2 Coríntios 11 que recebeu isso e recebeu isso 5 vezes. Acho que quando ele estava processando os seguidores de Jesus, ele provavelmente os estava submetendo ao mesmo tipo de disciplina na sinagoga. E era isso que ele queria dizer. E quando ele diz que faz isso com uma hipérbole de gato ao máximo, o que ele pode querer dizer é o número máximo de golpes, ou em toda a extensão da lei, ou algo assim. Ele não está falando sobre executar ninguém. E então você concorda com aqueles que dizem que Acts é em grande parte uma obra histórica? Eu gostaria de pensar que Lucas tem elementos de tradição que podem ser confiáveis. A construção de sinagogas da diáspora abrigava uma população de não-judeus que ele designa como tementes a Deus, que ele fará. Sabemos por inscrições que havia uma população de companheiros de viagem pagãos em que o paganismo é muito amplo. Você sabe se alguns são bons, mas é melhor. E eles acrescentavam o Deus de Israel aos outros deuses com os quais estavam tentando ter boas relações. E havia uma população pagã na penumbra das sinagogas da diáspora. E Lucas também tem essa representação das sinagogas da diáspora, e isso faz sentido para mim. Então, tendo a pensar nisso como historicamente confiável, os detalhes do que Paulo diz diante de Efeso, ou o que acontece com Paulo, ele realmente foi picado por uma cobra? Não sei responder esse tipo de coisa. Mas ele tem uma certa liberdade, obviamente, com seu material, ou não teria essas colisões diretas com o material que temos nas cartas de Paulo. E, da mesma forma, quando se trata dos evangelhos canônicos, ouvi você defender que essas eram invenções tardias, possivelmente ainda mudando até o século IV. Os estudiosos do Novo Testamento são confrontados com o embaraço de riquezas. O que temos agora é o que os autores do Novo Testamento escreveram há quase 2000 anos. Quase certamente em todos os aspectos essenciais. Mesmo na maioria dos detalhes, podemos ter relativa certeza. Bem, os evangelhos estão sendo recopiados constantemente. Se estivermos corretos e se eles foram escritos em algum momento entre 70 e 100, esse é o palpite ortodoxo de quando esses evangelhos foram escritos. E então eles são recopiados e recopiados. E Bartman fez este livro fabuloso sobre a corrupção ortodoxa das escrituras. Quero dizer, os copistas cometem erros ou melhoram deliberadamente o texto que estão copiando. Nada é mais fácil do que consertar um manuscrito e uma cultura de manuscritos.
esses textos são instáveis e provavelmente não se estabilizam tanto quanto antes do século IV, quando o governo imperial realmente apoia a ideia de um Novo Testamento estável e você tem esses 4 evangelhos como o núcleo canônico da coleção. Mas então o que acontece com Erasmo e os estudiosos do Renascimento é que eles olham para os manuscritos gregos do Novo Testamento e descobrem que o latim que a igreja usa há 16 séculos tem adições que o grego não tinha. Então, mesmo assim, você sabe, o texto é instável e quando você tem a prensa tipográfica, há um tipo diferente de estabilidade. Então, eles são plásticos no sentido de que são infinitamente maleáveis. Eles contêm tradições que podem remontar de forma confiável ao Jesus histórico. Tenho que pensar que sim, ou então eles seriam inúteis em termos de reconstrução da história. Acho que provavelmente Jesus foi realmente crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele provavelmente realmente morreu em Jerusalém. Acho que a comunidade original realmente se estabeleceu em Jerusalém logo após a crucificação, porque Paulo diz que a comunidade também está morando em Jerusalém. Portanto, existem esses pontos de contato em que você pode se firmar um pouco mais firmemente. Mas há muitas coisas que não podemos julgar de forma alguma. Quer dizer, veja como Jesus aparece como uma personalidade no Evangelho de João, em oposição a como ele aparece como uma personalidade no Evangelho de Lucas. Perfeito. Quero dizer, ou ele tem transtorno de personalidade múltipla, ou esses escritores dos evangelhos estão buscando uma imagem diferente de Jesus e nós, como historiadores, temos que tentar descobrir qual é a mais plausível, Não é tão controverso na Perfeito. academia, mas você também faz a afirmação potencialmente perturbadora de que tanto Jesus quanto Paulo foram profetas apocalípticos fracassados. Bem, ambos estavam dizendo, quero dizer, todas as profecias apocalípticas até agora falharam. Graças a Deus. Se o mundo acabar, provavelmente acabaremos com ele. Não Deus, infelizmente. Então, no sentido de, quero dizer, essa é uma maneira retórica, dramática de dizer que o cristianismo tem sucesso precisamente quando sua profecia principal falha. Mas se você olhar para... Caramba, e a quantidade de crente que tá aguardando o fim do mundo. Cheguei a me ajeitar aqui na cadeira, hein? Quantidade de crente que quer o fim do mundo, quer o apocalipse, quer a terceira guerra mundial. É, rapaz. Loucura. um material, tanto Jesus quanto Paulo estão falando sobre um estabelecimento iminente do reino de Deus em meados do século I, ou um pouco antes no caso de Jesus. E isso não aconteceu. 2000 anos depois, Jesus ainda não retornou. Isso significa que Jesus deve ter feito uma previsão falsa. Mas pode não ser o caso. Em vez disso, isso pode ser mais um mal-entendido moderno da nossa parte. Isso não aconteceu. Então, ouça, o cristianismo se ajustou vigorosamente ao seu próprio sucesso? Então, o que você faz quando tem essas tradições falando sobre o fim iminente do mundo, e uma tradição que dura 2 milênios, é reinterpretar o texto. Agostinho, um dos meus favoritos, disse que o Filho do Homem veio em seu corpo porque a vida do Filho do Homem ocorreu após a crucificação de Cristo. Ele voltou porque seu corpo é a igreja. Portanto, desde que a igreja foi fundada, essa é a vinda do Filho do Homem. E isso acaba desacoplando a profecia de uma linha do tempo para que ela possa se estender até seu próprio futuro. Acontece que minha lista de tópicos é muito maior do que seu tempo permite. Mas eu quero voltar ao tópico do seu novo livro e do novo curso, Vários Cristianismos Antigos. Você está dizendo que o cristianismo não era homogêneo nos dias anteriores ao Evangelho? Bem, quão homogêneo é o cristianismo agora? Não muito. Havia alguns que queriam se separar e formar novas denominações. Os Quakers eram apenas um deles, assim como os batistas, os escavadores, os entusiastas, os tagarelas, os buscadores e, meu favorito, os muggletonianos. Sempre houve vários cristianismos, certo? Sempre foi assim. Existe um mito de uma origem unificada, porque isso meio que autoriza o que a pessoa que faz a afirmação está dizendo. Mas se olharmos para as cartas de Paulo, ele já está brigando com outros apóstolos. Exatamente. Ele já está tendo um confronto com Tiago. Já há desentendimentos dentro da primeira geração que temos em suas cartas. E em meados do século XIX, você tem todos esses diferentes tipos de cristianismo. O tipo representado por Justino Mártir, o tipo representado por Valentino, o tipo representado por Marciano, o tipo representado por Marcela, o tipo, ponto eu quero dizer, da pontos. Há muitos diferentes de cristianismo, assim que as luzes se acendem novamente no século II.
Então, isso é novidade para meu corretor. Ortográfico sempre que escrevo cristianismos. E o plural recebe uma bela linha vermelha abaixo. Linhas vermelhas aqui também. Sim, mas na verdade nunca houve um único cristianismo. Qual é a consequência teológica de um cristianismo fragmentado em comparação a um movimento unificado? É Judas que fala sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Quer dizer, há aquela mensagem na garrafa e fomos nós que recebemos a garrafa e a mensagem. Acho que se colocarmos uma face mais humana no desenvolvimento do cristianismo, isso encorajará a paciência com a diversidade, o que eu acho que seria uma boa ideia. A diversidade, por algum motivo, deixa as pessoas muito nervosas e o nervosismo pode torná-las hostis e a hostilidade não é boa pra nada, eu acho. Então, se as pessoas puderem se acomodar ao fato de que estamos lidando com complexidade e diversidade desde o início, acho que seria uma coisa boa, Adris. Também E o acho. que você espera que as pessoas que participam do curso tirem da experiência? Bem, uma lição é o quão fundamental o cristianismo foi para a formação da cultura ocidental. Quero dizer, ainda estamos vivendo com as consequências de coisas que aconteceram entre o primeiro e o quinto século. Acho que é importante que as pessoas tenham uma noção disso, entendam por que isso acontece. Porque o cristianismo tem sucesso de maneiras que podem ser reconstruídas. Não é, você sabe, um fluxo repentino e milagroso de paz, amor e justiça depois de Constantino. Botaram Jesus com o negócio de boxe. Que isso, cara? Mais cristãos são perseguidos pelo Estado romano após a conversão de Constantino do que antes, porque Constantino persegue outros cristãos diversos, exceto que agora eles são chamados de hereges. Então isso não conta. Mas houve muito mais cristãos prejudicados pelo Estado romano depois que o Estado romano se tornou cristão. Acho que isso é algo que merece reflexão. Se você gostaria de aprender com a Dr. Fredrickson e participar de seu curso completo de 20 aulas sobre o cristianismo Top, hein? antigo nos primeiros 500 anos, acesse tinyurl.com/pala500. É tinyurl.com/pala500. E você pode fazer uma inscrição única ou iniciar um teste gratuito da Biblical Studies Academy, já que todos que fazem parte dessa comunidade têm acesso não somente a esses cursos, mas também a eventos, debates, palestras e, talvez o mais importante, interação em tempo integral com a comunidade de outros entusiastas da Bíblia, de iniciantes a especialistas que adoram falar sobre essas ideias. Use esse link ou toque no link da descrição e você também estará ajudando a edição deste canal, o que eu aprecio muito. Ótimo, Paula, perfeito. muito obrigada por me ouvir hoje. Obrigada por me receber. Para mais desse ex-cristão analisando as alegações dos cristãos, toque na miniatura na tela agora e nos vemos lá. Show de Até a bola. próxima. Muito bom. E obviamente, claro, eu quero ler os comentários, né? Vamos aos comentários. Eu agora tô com essa pegada aí com vocês. Paulo e Paula conversando sobre Paulo. Paulo sobrecarregado. Também conhecido como o episódio Paulo ao Cubo. Que bom ver a paulologia sendo mencionada pelo Rex e pelo Alex no último episódio do Alex O'Connor. Pô, bacana, vou curtir. Pô, o canal é muito bom mesmo. Espero que isso atraia muitos novos espectadores para o canal. Acontece, né? Eu tô também aqui, né, ralando a beça, mas uma hora a gente chega lá. Vamos para cima. Vamos para cima. Paulo e Paula. Essas últimas palavras foram impactantes. Mais cristãos foram perseguidos depois que o cristianismo se tornou religião oficial de Roma do que antes. Essa conversa entre Paulo e Paula precisava ser 5 vezes mais longa. Também senti falta, eu queria ouvir mais. É sempre uma boa manhã quando há uma conversa tão interessante para ouvir enquanto minha família ora durante o café da manhã. A igreja é mais paulina do que o próprio Paulo. Isso é verdade, concordo, 100%. Diga Paulo de novo, eu te desafio 2 vezes. Que loucura. Gostaria que fosse mais longo, eu também. Cara, eu gostei muito do conteúdo. Se o mundo acabar, nós é que vamos acabar com ele, não Deus. O cara mandou pra cima. O pessoal tá satirizando Paulo toda hora. Tudo isso confirma ideias que eu tinha há 15 anos. Falei também, né, sobre os conteúdos que eu já produzi aqui sobre Paulo.
Para sua informação, o canal Stat Andrews The Thinking Atheist, pensando o ateísmo, né? O pensamento ateísta, eu acho que é isso. Bem como o seu conteúdo foram removidos do YouTube. Que isso, cara? É mesmo? O que houve? Caramba. Eles estão investigando porque o vídeo foi retirado do ar. Esperamos que consigam colocá-lo de volta no ar do canal. Eita. Vai dar um problema aí com a produção de conteúdo aí de um canal ateísta da gringa, hein? Complicado, hein? Será que foi a galera... Sei lá, né? Vamos lá. Ótimo vídeo, mas preciso dizer, esse BLT parece incrível. Espero que não seja um BLT feito por IA. Não participe do jogo de bebê. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver mais aqui, mais um comentário. O cristianismo triunfa precisamente quando sua principal profecia falha. Uau! O cristianismo se adaptou vigorosamente ao seu próprio sucesso. Então, o que você faz quando tem essas tradições falando sobre o iminente fim do mundo e uma tradição que dura há 12 milênios? Você reinterpreta o texto. Exatamente o que acontece. Vídeo particularmente esclarecedor hoje. Nos deu muito em que pensar. Vídeo muito bom, realmente. Adoro que seja uma Paula. Só zoando toda hora com isso aí, cara. Só de ler os escritos de Paulo já dá para perceber que ele era um crápula. Que isso? Que faria qualquer coisa por poder. Que isso? A diferença entre ouvir sermões sobre Paulo e ler os próprios escritos é gritante. Eu concordo também. O cara era um narcisista, preconceituoso e grosseiro, que acreditava ser perseguido mais do que qualquer outra pessoa. Ele também achava que sabia mais do que as pessoas que conheciam Jesus. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Não dá para negar isso aqui, segundo os seus próprios escritos. Olha, isso aqui não dá para negar, não. Isso aqui é verdade. Verdade, verdade, verdade. Você não precisa chamar a Paulo para aparecer nesse canal, mas com certeza ajuda. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ler um último aqui, Infelizmente, os cristãos parecem não se importar com todos esses problemas. Eles simplesmente os ignoram e continuam tendo um relacionamento pessoal com o seu amigo imaginário. Caramba, pegou pesado o ateu aqui, hein? Calma também, rapaz. Que isso? Vai devagar, vai devagar. Muito bons os comentários, hein? A galera lá fora na gringa realmente está acelerando esses conteúdos aí com entrevistas com especialistas no tema. E sabe o que é curioso? Bart Ehrman, a doutora Paula aqui agora, e vários outros que eu trouxe aqui são ex-cristãos, né? A galera que foi para academia, foi para a faculdade para aprender mais da palavra e querer saber mais de Deus, e são ex-cristãos. E o que me chama a atenção também, que eu, claro, sempre faço as minhas pesquisas, né? Vocês sabem como funciona. Uns depois acabam se tornando agnósticos e não ateístas. Isso é curioso também, né? E outros vão para a iniciação. Por quê? Você consegue me responder por quê? Eu não sei o porquê, mas acontece, né? Valeu! Muito obrigado, pessoal, por terem assistido a mais esse vídeo aqui, ó, no seu canal favorito, Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.